Leila Pereira cada vez mais próxima do presidente da CBF. Novidade importante no Palmeiras do que diz respeito a atletas da Copa. Bora te atualizar também sobre um pacotão de renovações que o Palmeiras tenta fechar. Últimas de mercado, bastidores, finanças, o futuro de Lautaro e muito mais. E sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Leila Pereira está cada vez mais próxima do presidente da CBF, Samir Schautti. Vale a lembrança de que ela foi a única entre presidentes de clubes paulistas que decidiu apoiar lá atrás o Samir Schautti. Quando o nome dele foi lançado para a presidência da CBF, todos os demais haviam demonstrado apoio público a Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente da Federação Paulista. Qual é a novidade dessa história? Durante a Copa do Mundo, Leila Pereira cedeu pelo menos 2 vezes seu jato lá nos Estados Unidos para deslocamentos de Samir Schautti. Algo que, na teoria, não interfere no futebol, mas na prática causa um zum. Já vi torcedores do Flamengo incomodados com a informação. Notícia que foi inclusive divulgada pelo jornalista Lauro Jardim. Será que a CBF não conseguiria um outro meio para transportar o seu presidente do que depender do avião de uma presidente de um clube da Série A? De qualquer forma, isso só mostra e reforça a proximidade de Palmeiras e CBF. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, registrar que o Samir Schautti tem aparecido cada vez menos durante o Mundial, porque no início da Copa do Mundo ele foi alvo de uma notícia que acabou causando bastante barulho. O Léo Dias informou que o Samir Schautti foi flagrado com sua amante um dia antes da chegada da sua esposa a Nova York. A esposa dele estava no México e o Samir teria estado, informação do Léo Dias, com sua amante em Nova York. Isso acabou causando alguns barulhos internos nada positivos. E ainda não há acordo para que Lautaro Dias troque Cruzeiro / Santos pelo Racing. Só para explicar, o atacante argentino pertence ao Cruzeiro, está emprestado ao Santos até dezembro e interessa ao time argentino. A pedida do Racing parte da vontade de Juan Pablo Vojvoda, ex-técnico de Fortaleza e Santos. Ele assumiu o Racing, trabalhou com o Lautaro nos tempos de Santos e entende que o Lautaro seria um bom acréscimo. O Santos aceita liberar o Lautaro, mas quer que o Cruzeiro concorde com uma redução naquele valor de R$500 mil pelo empréstimo do jogador. O Cruzeiro quer repassar essa dívida para o Racing e mais. O Racing precisa assumir 100% dos salários do atleta. O pacote final para o Racing ficou caro. Ainda acho que esse negócio vai sair, mas essa foi a primeira resposta do time argentino. Importante registrar que além da vontade do Vojvoda em voltar a trabalhar com o Lautaro, eles fizeram uma boa parceria nos tempos de Santos, tem também o fato de o pai do Lautaro, Roberto Oswaldo Dias, ter passado com enorme sucesso vestindo a camisa do Racing. Entre 1975 e 83 foram 244 jogos com 51 gols marcados. E o Palmeiras definiu seu plano para atletas que disputaram a Copa do Mundo e já foram eliminados. Eu me refiro a Piquerez e Emi Martini, lateral e volante da seleção uruguaia. Você sabe, o Uruguai foi a única equipe sul-americana que não conseguiu a passagem para o mata-mata. O Palmeiras decidiu dar a semana de férias para esses atletas que se apresentam no fim de semana para realização de exames médicos e para início da preparação de olho no segundo semestre. Jogadores do Palmeiras já estão trabalhando desde a semana passada. Jogadores que disputaram a Copa terão um calendário diferente. Giai, que foi convocado para a seleção da Argentina, para uma série de amistosos pré-Copa, mas que não foi relacionado na lista final da seleção hermana, também ganhou mais alguns dias de férias e deve se apresentar antes dos uruguaios ainda nessa semana. Preciso contar também que o Palmeiras tem, pelo menos nesse momento, mais 5 atletas disputando a Copa do Mundo. Por que eu me refiro a esse momento? Porque enquanto eu estou gravando aqui, o Paraguai está enfrentando a Alemanha. E o Paraguai conta com alguns palmeirenses como Sousa, Maurício e Gustavo Gomes. E nesse momento de intervalo de jogo, o Paraguai vai vencendo a Alemanha por 1-0. Qualquer novidade sobre eliminação ou não do Paraguai, e a gente atualiza a lista de retorno dos atletas paraguaios. Beleza? E o Brasil venceu o Japão, está nas oitavas de final da Copa do Mundo e teve provocação de jogador da seleção brasileira contra japonês. Começar pela ordem cronológica das coisas, o Brasil saiu perdendo do Japão. Falha do Danilo, lateral da seleção, num contra-ataque que se transformou no gol do Japão.
gol marcado pelo Sano aos 29 minutos do primeiro tempo. O Brasil era melhor e continuou apertando, mas sem conseguir criar grandes chances. No fim do primeiro tempo, o Paquetá se machuca e na volta do intervalo, o Endrick é quem ganha o lugar do volante. Com isso, o Brasil aumenta sua força ofensiva e passa a criar, incomodar e apertar o Japão. O gol parecia ser questão de tempo até que o Casemiro marcou de cabeça, aproveitando-se de um cruzamento do zagueiro Gabriel Magalhães. Gol marcado aos 11 minutos do segundo tempo. Logo na sequência, o técnico Carlo Ancelotti decidiu tirar o Matheus Cunha para colocar o Martinelli, que jogou como meio atacante e foi o Martinelli o autor do gol da virada aos 5 minutos de acréscimo. Bruno Guimarães assistiu, deu um lindo passe para o Martinelli, que tocou na saída do goleiro para garantir a vitória por 2-1 do Brasil. O Brasil dessa maneira está nas oitavas de final e aguarda pelo seu adversário, que será conhecido na tarde dessa terça-feira, quando Costa do Marfim e Noruega se enfrentam. O vencedor desse confronto pega o Brasil no próximo domingo, jogo marcado para New Jersey. Importante contar que o Brasil teve 19 finalizações contra 5 do Japão, 7 finalizações no alvo contra apenas 2 do adversário, 69% de posse de bola contra 31%. 4 chances claras, o Japão não criou chances claras além do gol. 6 escanteios para o Brasil, 2 para a equipe japonesa. Enorme superioridade, o Brasil mereceu a vitória. Cheguei a contar para vocês num vídeo que eu gravei num short sobre a estrela de Carlo Ancelotti, que para mim fez 2 substituições erradas. Ele demorou para tirar o Casemiro, mas essa persistência com o Casemiro acabou resultando no gol de cabeça do volante. Depois coloca o Martinelli numa negociação, numa substituição que deveria ser do Neymar, e é do Martinelli o gol da vitória brasileira. Dessa maneira, o Brasil já tem 15 jogos contra o Japão, com 12 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ficou faltando falar sobre a provocação, certo? Depois da partida, Matheus Cunha procurou o jogador do Japão, um atacante que joga no Wolfsburg, chamado Kento Shogai. O Kento havia afirmado nos últimos dias que o Brasil já não assustava mais e que dava para jogar de igual para igual. Disse também que só conhecia do elenco da seleção brasileira o Neymar e o Vinícius Júnior, que ele lembrou meio que sem querer. Pois bem, depois da partida, o Matheus Cunha foi até o japonês e lembrou, ó, só nós temos 5 títulos, tá? Respeita. Pediu o Matheus Cunha, o pessoal do Deixa Disso precisou impedir que a confusão ganhasse um pouquinho mais de proporção. E o Kento Shogai vai voltar para casa mais cedo agora, certamente conhecendo muitos outros atletas da seleção brasileira, certo? Bora fechar esse vídeo para contar que Neymar assistiu a todo o jogo contra o Japão do banco de reservas. Dá para dizer que o Neymar deu um baita azar, apesar da classificação da seleção. Quando o Brasil terminou o primeiro tempo perdendo por 1-0, Carlo Ancelotti chegou no Neymar e disse: Neymar, se a gente continuar perdendo por 1-0, aos 20 minutos do segundo tempo eu vou te colocar em campo. Só que 11 minutos do segundo tempo, ou seja, 9 minutos antes da data do período estabelecido pelo Ancelotti, saiu o gol do Casemiro. O Ancelotti pediu que o Neymar esperasse. A ideia do treinador, com a persistência do placar em 1-1, era segurar o Neymar para a prorrogação. A preocupação dele era colocar o Neymar com 20, 25 minutos do segundo tempo, o jogo se estender para a prorrogação e o Neymar chegar sem pernas para a disputa dos pênaltis, eventuais pênaltis. Pois bem, o gol do Martinelli acontece a quase 50 minutos do segundo tempo. Faltavam 2 minutos para a partida acabar. Dessa maneira, o Neymar não conseguiu entrar no segundo tempo, como se imaginava, muito menos na prorrogação. De qualquer forma, é um Brasil classificado para a próxima fase. Vamos ver se o Neymar terá mais minutos no duelo contra noruegueses ou jogadores da Costa do Marfim. O que você pensa sobre a ausência do Neymar, sobre a classificação do Brasil? De 0 a 10, dê sua nota para a atuação da seleção. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E o Palmeiras prepara um pacotão de renovações para seu elenco. Não se trata de reforços, mas a ideia é reajustar salários de atletas que têm dado conta do recado ou então estender vínculos mais perto do fim. Vale a lembrança de que Giai, que chegou a defender a seleção argentina nos amistosos pré-copa, já teve seu vínculo prorrogado até 2030. Nos próximos dias, o Palmeiras pretende fechar mais 4 renovações. Dos zagueiros Gustavo Gomes e Murilo, do atacante Flaco Lopes e do lateral esquerdo Arthur. A renovação mais encaminhada é do Murilo, que só depende de questões burocráticas para ter seu vínculo estendido até dezembro de 2029. Gustavo Gomes é aguardado pós-Copa, zagueiro da seleção paraguaia, para confirmar a extensão do seu vínculo. Tanto o Murilo quanto o Gomes têm contratos apenas até dezembro de 2027. E esses novos acordos devem estender esses vínculos até dezembro de 2029. Gustavo Gomes, que já declarou sua intenção de se aposentar no Verdão.
O caso do Arthur é um pouco diferente, lateral esquerdo, promovido da base, já tem contrato longo, até dezembro de 29. O Palmeiras deve estender esse contrato por um ano, mas o mais importante é dar um reajuste salarial ao atleta, que se tornou uma peça importante na lateral esquerda, muitas vezes atuando como jogador principal da posição. Flávio Lopes é um caso ainda mais específico. Jogador que deve ser titular da seleção argentina no confronto da noite desse sábado contra a Jordânia. A Argentina vai poupar titulares e Flaco deve ganhar seus minutos como titular. Ele está super valorizado no mercado, é pretendido, entre outros clubes, pelo Atlético de Madrid. Contrato até dezembro de 29. E o Palmeiras pretende fazer com que o Flávio Lopes se aproxime dos salários, por exemplo, de John Arias e também de Vitor Roque, para que se torne mais justa a posição do atleta, que virou peça super importante dentro do esquema do Abel Ferreira. Talvez nem seja mexido no tempo de contrato, que só se encerra em dezembro de 29, mas o Palmeiras pretende dar um belo reajuste salarial para que possa manter o Flávio Lopes por pelo menos mais uma temporada, imaginando que o centroavante argentino ainda pode se valorizar ainda mais. Bom, tem tanta coisa, largo tudo de uma vez, a gente segura ao longo da... Por exemplo, vamos lá, eu vou falar os tópicos e você aí do estúdio define, você, o Fabrício, enfim, o pessoal da produção, quais segura são os temas que a gente zagueiro aborda lá. já agora. Do zagueiro. Temos novidades do Nino, ou seja, novidades ruins para o torcedor do Palmeiras, para o torcedor do Fluminense, novidades ruins, enfim, todo dia. Tudo bem que agora com o clima de Copa do Mundo, são poucas as perguntas sobre o Nino, e o Nino, cadê o Nino volta para o Fluminense, o Nino vai para o Palmeiras. Enfim, hoje tive uma confirmação, enfim, um avanço nas últimas apurações que a gente tem colocado aqui no Fala Fonte. No começo dessa semana, o Zenit fez uma reunião, comissão técnica, dirigentes, enfim, pessoas próximas ali do entorno da estrutura do Zenit, para definir o rumo de alguns jogadores. O Zenit contratou essa semana o Felipe Augusto, informação que nós trouxemos recentemente, ex-atacante do Corinthians, estava no futebol da Turquia. Sobre saídas, o Zenit bateu o martelo que fica o Nino ou no máximo se transfere para o futebol espanhol. Para o Brasil não vai ter negociação, então nesse momento o Fluminense fora da jogada, Palmeiras também fora da jogada. O que fica em aberto aqui é a questão da Espanha. Como há aquela restrição ainda por conta da União Europeia, faz pouco sentido um clube espanhol ali tentar dar a volta a isso e conseguir a contratação do Nino por questões burocráticas, por questões jurídicas, mas há de fato um clube espanhol interessado, fez uma abordagem, está tentando fazer ali uma avaliação junto à UEFA, junto à FIFA, enfim, aos poderes principais do futebol internacional, para tentar passar por cima dessa restrição. Se conseguirem passar por cima dessa restrição, o Nino topa. O Nino toparia trocar o Zenit pelo futebol espanhol e não mais o Zenit pelo futebol brasileiro. O caminho do Nino então é esse, meus amigos. Ou permanece no Zenit com quem tem contrato, ou ruma para o futebol espanhol, a depender aí das restrições jurídicas por conta da guerra Ucrânia e Rússia. Para o Brasil, nesse momento fora de cogitação, a proposta do Fluminense não foi suficiente, a proposta do Palmeiras não foi suficiente e mais, o próprio Nino, depois de algum tempo, achou por bem não voltar agora, ficar entre Rússia e a Espanha. Isso é uma notícia muito ruim para o Fluminense. Até foi o Felipe Chorão mandou aqui no nosso chat. Palmeiras e Flu nem queriam mais, queriam sim, viu? Principalmente Fluminense, que mesmo tendo contratado o Thiago Silva, eu conversei com algumas pessoas ali, falaram que não diminuiu em nada o interesse pelo Nino. Mas agora o Bruno Andrade informa aqui com exclusividade no Fala Fonte que Nino descarta a volta ao futebol brasileiro neste momento. Eu acho também, Bruno Andrade, que a pedida do Zenit estava muito alta. Os clubes brasileiros aqui, Palmeiras e Fluminense, que eram os mais interessados, não chegariam a essa pedida, né? Ainda falando em Europa, você trouxe detalhes, finalmente podemos dizer assim, então, que o Felipe Luiz vai ser anunciado pelo Mônaco, né? Depois de tanto tempo